Boa noite, igreja, boa noite a todos. Só eu que entrei? Estamos mais uma vez Tá aqui. escuríssimo, tá zero. Estamos com problemas para carregar esse vídeo. Estamos aqui, tá todo mundo ouvindo aí bem? Tudo beleza, pessoal? Boa noite. Queria pedir a Cristina para baixar aí, Cristina. Tá dando para ouvir? Põe no silencioso, por favor. E aí, tudo bom, pessoal? Que bom, né? Domingo, 7 horas, horário do nosso culto aqui. Estamos juntos mais uma vez. É uma alegria muito grande, porque nós temos uma mensagem maravilhosa para compartilhar. Nós que somos o povo de Deus, temos uma mensagem maravilhosa para falar para o mundo hoje. Temos uma alegria muito grande para compartilhar, né? Gostaria de chamar vocês para louvar comigo, enquanto o pessoal vai entrando, né? Nessa live. Gostaria de colocar aqui um louvor para a gente adorar Jesus junto. Essa música é do Fernandinho, Não Sou Mais Escravo. Ela fala da nossa filiação. Fala de uma filiação divina que nos liberta de todo medo. Vamos adorar a Deus. O Senhor nos libertou. Ele nos libertou dos medos. Ele nos salvou de toda a ansiedade. A partir de agora, o poder do Espírito Santo age em nós e nos liberta de todo medo, de toda ansiedade. Nós nos lembramos de quem nós somos filhos. Filhos de Deus, filhos da aliança, filhos da nova aliança, adotados por Deus, através do sangue de Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Teu nome me chamou. Aleluia, oh Deus. Queria que você começasse a orar aí na sua casa, declarando com gratidão que Jesus te comprou. Você não é mais escravo do medo. Oh Deus, obrigado, Jesus. Somos filhos amados de Deus. Oh Deus. Declare aí com a sua família. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Aleluias. Aqueles que são filhos podem nesse momento agradecer essa posição de filhos, uma posição de povo liberto, posição de povo cheio do poder de Deus, posição de homens e mulheres embaixadores. Declare aí a sua alegria, a sua gratidão. Te amamos, Jesus. Aleluias.
Aleluia, Deus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Queria te encorajar depois de louvar um pouco mais com essa música. Queria fazer uma oração para que nós pudéssemos juntos aqui. A Bíblia fala que Jesus abriu o mar vermelho para nos encontrar. Na verdade, a Bíblia nos ensina que Jesus foi à cruz para nos encontrar. Ele olhou a cruz e viu o meu nome, o nome da minha família. Ele viu o seu nome, o nome da sua família. E ele falou assim: eu desejo ter um relacionamento com o Francisco. Eu vou para a cruz com alegria, uma alegria enorme no meu coração, para que eu os resgate, para que eu os ame completamente, para que eu os justifique. O Senhor Jesus, ele nos amou de tal forma que deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. Oh Deus, obrigado Jesus, porque é dessa forma que nós entendemos o seu amor, é dessa forma que nós nos olhamos agora e nos chamamos de filhos, não porque tem alguém santo, não porque tem alguém por si só suficiente, bom, não porque nós temos a religião A ou B, mas porque nós somos do Senhor Jesus. O Senhor nos comprou pelo teu sangue, o Senhor nos fez filhos, nos fez justos. Ali na cruz o Senhor pagou os nossos pecados, o Senhor satisfez a justiça de Deus. Ó Pai, eu te louvo e eu te agradeço por essa aliança maravilhosa de filhos que nós temos com o Senhor. Nós agora somos livres do medo, livres da ansiedade, livres do pânico, livres do medo do futuro, medo do que vai acontecer. Nós somos um povo de Deus, nós somos um povo que confia no Senhor Jesus, nós somos um povo que tem a certeza de que nós estamos bem, porque nós somos do Senhor Jesus. Ainda que nós morramos, nós vamos viver com o Senhor eternamente, porque nós temos uma ligação contigo eterna. E é nessa ligação que nós nos seguramos agora, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Gente, nós estamos na terceira semana, né, da quarentena, e eu tenho percebido que essa quarentena tem movido os nossos corações. Deus tem usado essa quarentena para mover os nossos corações, né? Eu costumo dizer que o primeiro momento ali, a primeira semana foi uma semana de choque, uma semana de quebra da rotina total, uma semana de talvez muito medo, e nós percebemos também que Deus trouxe uma visão para a gente, porque nos mandou para dentro da nossa casa e nos deu também um relacionamento ali com os mais próximos, relacionamento talvez de prazer, relacionamento ali de focar em algumas coisas que tinham ficado para trás. Eu percebo que essa primeira semana, ela, para mim, por exemplo, foi muito boa. Eu tenho uma rotina de trabalho muito intensa, trabalho como engenheiro fora, fico 10, 12 horas por dia fora, e por estar em casa, eu me senti muito privilegiado, apesar dessa situação toda de crise, de doença, né? Eu me senti privilegiado de estar ali com a minha família, de poder voltar para eles e desenvolver um relacionamento com eles. E na segunda semana a gente já percebeu uma certa rotina, o trabalho em casa, a família, os filhos.
E agora na terceira semana eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho sentido que o nível de ansiedade subiu, porque a questão da doença também se aproximou. Eu, por exemplo, conheço 2 pessoas, né, que estão em Belo Horizonte, que têm coronavírus. Quer dizer, dentro do meu ciclo de amizades já tem 2 pessoas de coronavírus. Então a gente começa a ver que essa doença está mais próxima e a gente começa também a sentir mais falta, né, da nossa liberdade, dos nossos amigos, dos encontros. E a gente se encontra então nessa quarentena com a família e a gente começa também a perceber conflitos dentro das famílias. Essa semana a gente riu muito aqui, porque a gente viu muito vídeo, né? Eu e a Cristina, a gente viu muito vídeo, muita zoação, falando o seguinte: ó, o casamento que durar depois do coronavírus vai fazer bodas de álcool gel, né? Quarentena é deserto, né? É para testar o casamento, é para colocar a gente de fato em um ambiente de refinar. Isso é verdade, né? É muito contato, é muito alinhamento, é muita tarefa para dividir. As mesmas coisas eu posso falar com os filhos, né? Os filhos estão fazendo dever, estão comendo, estão brincando, estão exigindo do pai, da mãe, é dever, é para casa, é comida. Então a gente percebe que a gente agora tem que virar uma pessoa muito madura dentro de casa, uma pessoa que entende os seus sentimentos, que entende as questões, que sabe lidar com isso. Então eu fico pensando se toda a igreja está com essa maturidade. Então a minha palavra de hoje é uma palavra do Evangelho para te dar maturidade, te dar direção, te dar o poder do Espírito Santo, né? Declarar isso na sua vida para que você vença. Para que você vença dentro de casa. Ou seja, o que adianta a gente fazer um culto doméstico, mas se o nosso casamento não vai bem? O que adianta a gente fazer um culto doméstico se o nosso relacionamento com os filhos não estão bem? O que adianta? A gente precisa de quebrantamento. A gente precisa de quebrantamento e a gente precisa de poder. E é um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês. O que vocês estão vivendo aí na casa de vocês? Estão vivendo alguma dificuldade? Tinha um amigo meu que falava o seguinte: quando tá difícil, né, Deus vai lá e aumenta o fogo da fornalha, né? Vocês lembram, né? Nabucodonosor mandou colocar a fornalha bem quente para ver se queimava Daniel, né? Põe mais quente, mais e mais. E na verdade aquilo ali se torna um testemunho e não um testemunho de morte. Daniel vence a fornalha. Então eu queria te falar que você vai vencer essa fornalha, você vai vencer essa provação. Essa provação de ficar em casa, essa provação de ter que reestabelecer os compromissos, né? Marido e mulher, filhos e pais, né? Filhos com irmãos, isso faz parte do plano de Deus. Você precisa ter a certeza de que Deus quer restaurar os relacionamentos, né? Deus quer restaurar o seu casamento, Deus quer restaurar. E esse tempo de coronavírus, de quarentena, é o tempo de Deus para que isso aconteça. Eu gostaria de nos lembrar também que a Páscoa está se aproximando, né? Interessante que esse tempo que nós estamos vivendo está fazendo um paralelo com a Páscoa, né? E da semana que vem nós vamos comemorar a Páscoa. Inclusive nós vamos dar alguns avisos aí, vai ter um culto especial, nós vamos fazer a nossa ceia, vai ser maravilhoso, né? E quando eu leio aqui o Evangelho, eu percebo que Jesus, ele estava se aproximando do tempo que ele iria se oferecer como sacrifício por todos nós. Se você percebe que existe um relacionamento na sua vida, então nesse momento você está ali, você está sofrendo, você percebe algumas questões de pecado, né? Eu vejo que as crianças, elas têm uma tendência de
de exigir atenção full time da gente, né? E nem sempre a gente tem a paciência que precisa. Eu percebo que nem sempre eu quero ajudar na casa como precisa, nem sempre nós temos a paciência que precisa, nem sempre nós temos o entendimento. O que a gente vê na nossa casa? A gente vê uma falha pessoal, a gente vê que a gente tem falhado. Isso, gente, é normal. O homem é pecador. O cristão, ele peca. Ele não se agrada do pecado, ele não vive no pecado, mas ele peca. Então nós percebemos que existem relacionamentos que precisam ser aplicado o evangelho, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Se você está tendo dificuldade na sua casa, ou se você já teve dificuldade em algum relacionamento, você precisa aplicar o evangelho nesses relacionamentos. Voltando, a Páscoa é exatamente isso, a Páscoa é o Evangelho. E nesse tempo agora nós estamos percebendo o seguinte, que Jesus se aproxima de Jerusalém. Jesus, o nosso Messias, ele se aproxima de Jerusalém e ele entra como rei montado no jumentinho, ele entra para ser coroado rei. E aí eu te pergunto, qual é a coroação de Jesus? Né? Que coragem desse Messias, ele sabendo que ele ia ser maltratado, açoitado, crucificado, ele mesmo assim escolheu entrar em Jerusalém para passar por esse processo, que era o processo que iria resultar na salvação de muitos, na minha salvação, na sua salvação. Jesus, então, ele olha o olho da dificuldade, ele olha a cruz, e ele escolhe entrar em Jerusalém. Nós estamos falando uma semana antes da Páscoa, exatamente agora. Ele escolhe entrar em Jerusalém, montado no jumentinho, mostrando que ele veio para servir e não para ser servido. E ele entra como rei e como senhor para enfrentar a cruz, para sofrer, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Gente, quando ele está ali, ele está se preparando para a Páscoa, em João capítulo 13. Em João capítulo 13, eu queria que você abrisse aí, João capítulo 13. Ele, naquele momento ali, né, na entrada triunfal, Jesus está já entendendo que ele vai ser sacrificado. Ele, no capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes das festas, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, capítulo 13, em que deixaria o mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os completamente, sem limites, sem limites. Estavam servindo o jantar. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, versículo 4, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava. Chegou-se a Simão Pedro e disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde você entenderá. Nunca lavarás os meus pés. Se eu não os lavar, Jesus disse, você não terá parte comigo. Então o Senhor não lave apenas os meus pés, mas minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa apenas lavar. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Gente, eu queria que você entendesse que o que Jesus estava fazendo ali, momentos antes da cruz, ele estava mostrando aos seus discípulos de que ele, sendo Deus, sendo o Senhor, ele estava servindo os seus discípulos. E eu te pergunto, qual o segredo
de uma vida cristã. Um dos segredos, né? Aqui Jesus dá o exemplo. Se eu que sou o seu mestre, estou servindo vocês, vão e façam o mesmo. Vão e façam o mesmo. Gente, se nós queremos receber poder para a transformação dos nossos relacionamentos e poder para compartilhar e testemunhar neste mundo de trevas o evangelho, nós precisamos, número 1, de servir. Nós precisamos servir. E eu queria te perguntar se você está tendo essa visão nesse momento. Muitas vezes as pessoas, quando estão com medo, elas se voltam para si. Na verdade, o Espírito Santo está nos falando. Não volte para si. Não queira ser servido. Queira, neste momento, servir. Sirva os seus filhos. Sirva a sua esposa. Sirva o seu esposo. Sirva o seu vizinho. Sirva o idoso que mora ao lado da sua casa. Sirva aqueles carentes, sirva. O evangelho será conhecido pelo amor dos discípulos. Ele será conhecido quando esses discípulos estiverem vivendo como Jesus. Você precisa ativar o poder do evangelho na sua vida. Você precisa chamar o Espírito Santo para agir em sua vida. E um dos mecanismos é o serviço. Eu queria te falar, número 2, se nós lermos o versículo que é subsequente, seguindo, nós vamos ver que Jesus, ele dá um novo mandamento. Um novo mandamento. João, capítulo 3, versículo 34. Vamos ler o 33. Jesus falando: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas por um pouco mais. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo para vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Porém, um novo mandamento lhes dou. Um novo mandamento lhes dou. Gente, imagina os discípulos recebendo um novo mandamento. Jesus está se comparando com alguém maior do que Moisés. Moisés escreveu a lei judaica. Nesse momento, Jesus está se comparando com alguém maior do que o Moisés. Jesus está se comparando, está se falando mais uma vez a todos: eu sou Deus, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Ele diz: um novo mandamento lhes dou, ame uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Uau! Queria que você pensasse um pouco sobre isso. Jesus dá um novo mandamento, ele assume uma posição de superior à lei, está prestes a ir para a cruz, e ele diz: amem uns aos outros, vocês devem amar-se uns aos outros, e ele coloca algo novo. Amar um ao outro era a regra de ouro, né? Regra de ouro é: ame como você gosta de ser amado, não é isso? Deus fala: ame uns aos outros, mas agora ele acrescenta uma frase. Que frase que ele acrescenta? Como eu os amei. Como eu os amei. Jesus está dando um novo mandamento, mas ele está falando o tipo de amor que nós temos que amar uns aos outros. Ele está falando: ame uns aos outros como eu os amei. Nesse momento, os discípulos ainda estão perdidos. Nesse momento, os discípulos ainda não têm a noção do amor de Deus, do amor de Jesus. Eles estavam entendendo somente, por exemplo, aqueles pecados, aquelas coisas que eles tinham praticado antes. Por exemplo, Mateus era um coletor de impostos, provavelmente roubava, mas Jesus disse: vem e siga-me. Ou seja, derramou graça e misericórdia sobre a vida dele, né? Ele também amou os outros discípulos. E Filipe falou, né? De Nazaré não vem nada bom. Falou mal de Jesus, falou mal. E no entanto, Jesus falou: vem e siga-me, né? Então nós percebemos que Jesus derrama graça, mas
eles ainda não teriam noção do tamanho do amor de Deus pela vida deles. Quando a gente vê um pouco mais na frente, a gente começa a entender que os discípulos ainda não compreenderam, eles vão compreender lá na ressurreição. Eles vão compreender lá na ressurreição que o amor que Deus tem por nós é um amor tão grande que a Bíblia diz que ele entregou o seu próprio filho para que antes nós não nos perdêssemos, mas fossemos salvos por meio dele. Gente, se Jesus deu a sua vida em seu favor, qual é a medida do amor que você tem que amar o seu próximo? Qual é a medida? Queria te perguntar, né? Qual a medida que Deus quer que você ame o próximo? A medida é a mesma que a Jesus, ou seja, que nós nos entreguemos, que nós tenhamos uma atitude completa de amor para com aqueles que estão ao nosso redor, né? Isso não serve só para a nossa família, isso serve para os nossos irmãos, isso serve para os estranhos que estão ao nosso redor, isso serve para qualquer pessoa que esteja conosco. A Bíblia nos ensina que o amor é o melhor caminho, o amor é o melhor elo. Então, gente, se nós queremos brilhar com a luz do Espírito Santo, se nós queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos nos voltar para a cruz, solicitar esse poder, que é o mesmo poder que estava ali na cruz para ressuscitar Jesus dentre os mortos. E esse poder nos capacitará de amar. Amar a quem? Amar a nós mesmos, amar a nossa esposa, o nosso esposo, amar os nossos filhos e os nossos vizinhos e todos os nossos relacionamentos. Eu queria te perguntar se você tem tido dificuldade, né? Eu acredito que essa semana foi uma semana onde a gente começa a ter dificuldade. A gente começa a perceber que o nosso pecado, ele luta contra o Espírito, né? E talvez se você está nos ouvindo e não conhece a Jesus, de repente você até pensava, não, o problema é a minha esposa, o problema é o meu filho, não, o meu marido é chato demais, o problema é que eles não me entendem, o problema é que eles sujam demais, o problema é que eles não me ajudam, o problema é que eles não sabem a pressão psicológica que eu estou sentindo nesse momento. E eu queria te falar que o problema não é o seu marido, o problema não é a sua criança, o problema é o seu pecado, o seu pecado. Então a Bíblia, quando a gente encara Jesus, a gente percebe o seguinte, que o problema não é do lado de fora, o problema é dentro do meu coração. O problema é que eu estou cobrando demais das pessoas, o problema é que eu estou querendo demais das pessoas, o problema é que eu não vejo o meu pecado, eu não vejo os meus problemas pessoais. Então, eu percebo que se nós quisermos ter relacionamentos maravilhosos, se nós quisermos experimentar a presença de Deus na nossa vida, né? E nós queremos, se nós precisamos voltar para Jesus, precisamos voltar para a cruz, precisamos voltar para o Espírito Santo, que é o empoderamento de Deus para que nós vivamos essa novidade de vida. Eu costumo dizer que cristão, ele não é que ele não peque, mas é que ele está disposto a pedir perdão. Então nós podemos ter um relacionamento maravilhoso, eu e a minha esposa, eu e meus filhos, porque quando eu erro, eu tenho que arrepender, voltar lá e falar, olha, você me desculpa, eu errei, né? E quando eu faço isso, eu reestabeleço a conexão. Eu me humilho, como Jesus se humilhou lavando os pés dos discípulos, eu me humilho dizendo que eu errei, dizendo que eu falhei e deixando claro que eu estou aqui para reconectar, eu estou aqui para fazer a restauração. Jesus foi um perito em restauração. A Bíblia diz que Jesus não só restaurou as coisas terrenas, como restaurou as coisas celestiais.
Ele não só restaurou os nossos relacionamentos uns com os outros, mas ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. O vertical e o horizontal. O horizontal, gente, só pode ter abundância, só pode ter essa vida abundante, só pode ter essa felicidade, essa alegria, quando a gente entende que o nosso relacionamento com Deus, como nós cantamos, nós somos filhos amados, não há dúvida da nossa aceitação, não há dúvida da vontade de Deus de nos abençoar, não há dúvida da vontade de Deus de nos desejar uma vida abundante. Ele diz que ele é a porta para esse pasto verdejante. Ele diz que ele é o bom pastor. Ele diz que ele é a água que satisfaz a alma. Ele é o pão que satisfaz o nosso corpo, né? Então, nós podemos, nesse momento, gente, é um momento de crise lá fora, é um momento de crise de doença, mas nesse momento eu queria te falar que não existe crise aqui dentro do seu coração, dentro dos seus relacionamentos. Se existe, eu gostaria de te chamar para o quebrantamento, para um pedido de perdão, para aqueles que você está precisando pedir perdão. E não aponte o dedo, apenas faça como Jesus. Amarre a toalha, lave o pé do seu próximo, sirva. O próprio Jesus disse: eu não vim ao mundo para ser servido, mas eu vim ao mundo para servir e dar a minha vida ao outro. Então eu quero te convidar para que você tenha uma vida de serviço com a sua família, para que você experimente relacionamentos maravilhosos com a sua família, que esse tempo não seja roubado pelo seu pecado, pelo seu orgulho, né? Ou pelo plano de Satanás, que você possa ter um relacionamento pleno com Deus e com a sua família, e que você possa edificar a sua família, que você seja frutífero em casa, né? Vamos ser frutíferos em casa. A Bíblia nos ensina, eu queria ler Efésios, para fechar aqui, né? Eu queria ler Efésios com você. Efésios resume muito bem o procedimento, né, que nós devemos seguir, né? Efésios 4:31, né, fala o seguinte, Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura. Gente, perdoem-se uns aos outros. Jesus nos perdoou dos nossos pecados sem que nós o amássemos. Use o mesmo exemplo, perdoem. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não segure nada, não segure nada. O Senhor Jesus não segurou contra você. Não segure nada contra a sua esposa, contra o seu marido, contra os seus filhos, contra ninguém. Libere perdão, libere perdão. Portanto, sejam imitadores de Deus. Sejam homens e mulheres que imitam Jesus, que têm uma identidade cristã, né? Por isso vocês podem ser chamados imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Gente, se a Páscoa ela tem um valor para você nesse momento, Jesus morreu na cruz. Se morreu na cruz e você crê a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está clamando aqui: seja imitador, seja um imitador, viva o amor de Cristo, perdoem-se mutuamente, né? Aqui, perdoem-se, sejam bondosos, sejam compassivos, né? Abandone a gritaria, a ira, a calúnia, a indignação, a amargura, a maldade. É momento, gente, de quebrantamento, é momento de união com Deus, restauração, né?
Muitas pessoas acham que o avivamento é só experiências com o Espírito Santo. Eu acredito que o avivamento é experiência com o Espírito Santo, somada a uma grande experiência com o amor de Deus nas nossas vidas. Avivamento é poder dizer como Estevão, quando eles lançavam pedras sobre Estevão, e Estevão disse para Deus: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se nós estamos experimentando de Deus, se nós estamos experimentando do Espírito Santo, e eu creio que você está, eu quero te chamar para ser um imitador de Cristo na sua casa. Eu quero te chamar para ser um imitador de Cristo agora, nesse lugar, através do serviço. Eu quero te chamar para que você estabeleça uma cultura do Evangelho na sua casa. Seja você o exemplo. Comece por você primeiro. Você precisa começar, não a sua esposa, não o seu marido, não os seus filhos. Comece por você, sirva, perdoa, caminhe a segunda milha, doe a capa, faça o que for necessário. Ame incondicionalmente, ame como Jesus. Este é o novo mandamento. Esse é o mandamento que vai revelar que nós somos verdadeiramente de Cristo. Eu queria te perguntar se você está confiante de que Deus quer derramar esse poder na sua vida, né? Eu queria orar, porque eu creio que além de estar em casa, não vai ser um sofrimento, vai ser uma edificação para você, para seu marido, para o seu casamento, né? Nós vamos vencer, nós vamos sair do outro lado mais fortes, casamentos mais fortes, educação de filhos mais forte. Nós vamos sair do outro lado com união entre pai e filho, união entre mãe e filho. Nós vamos sair com casamentos mais abençoados. Eu creio que o avivamento que Deus tem para nós nesses tempos vai nascer dentro das famílias. E união saudável é feita com o evangelho dentro de casa. Então eu queria te chamar para fechar com uma oração. Ô Deus, eu quero orar, Deus, por nossos casamentos. Eu quero orar, Deus, que nós sejamos exemplos como Jesus foi, exemplos de serviço, exemplos de entrega. Ô Deus, que nós sejamos sensíveis ao nosso esposo, à nossa esposa. Ô Deus, nesse tempo, que o Senhor nos una ainda mais, que o Senhor nos una em oração, que o Senhor nos una no companheirismo, que o Senhor nos una no momento de tristeza, de baixa, que o Senhor nos levante um ombro amigo, uma mão para nos levantar. Ó Deus, abençoa também os relacionamentos com os filhos, que os pais possam verdadeiramente abençoar os seus filhos, ter tempo de qualidade, ter uma boca que abençoa, uma boca que ajuda, uma boca que diz: vem aqui, tu és o meu filho amado, assim como o Senhor Jesus faz conosco, façamos nós com os nossos filhos. O Pai, abençoa, Deus, os nossos filhos, dá a eles um espírito de mansidão, dá a eles um espírito de obediência, de honra. Ó Deus, que nós possamos experimentar algo sobrenatural na nossa casa, Deus. Ó Pai, eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Nós estamos também fazendo nosso jejum, o jejum nacional, um jejum todo especial para que o Brasil experimente algo diferente do que as nações europeias experimentaram, do que os Estados Unidos está experimentando. Nós vamos interceder nesse momento. Queria que você aí na sua casa intercedesse também pelo Brasil e que nós pudéssemos dizer a esse coronavírus que suma daqui, né? Pudéssemos dizer que nós somos um povo eleito, um povo ungido. Então vamos orar pelo Brasil. Ó Deus, hoje nós estamos em jejum, nós estamos intercedendo, Deus, aqui como igreja, pelo Brasil. Ó Deus, eu declaro que o Brasil é do Senhor Jesus. Eu declaro que esse vírus ele não prosperará aqui nessa terra. Eu declaro, Deus, que esse vírus será
mais fraco do que todos os lugares. Eu declaro que essa praga cessará. Ó Deus, eu intercedo, Deus, pelas nossas famílias. Eu intercedo que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor nos proteja, proteja os nossos pais, proteja aqueles idosos, aqueles que têm qualquer problema de imunossupressão. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos os nossos queridos aqui, Deus, diante do Senhor e te pedimos, Deus, protege, guarda, Deus, a vida deles, acampa os teus anjos ao redor deles, Deus, para que eles não caiam, 1000 caiam ao redor, 10.000 à direita, mas eles não sejam atingidos, Deus. Nós não sejamos atingidos. Ó Deus, eu oro pelo Bolsonaro, eu oro para que ele, como líder da nação, tenha uma unção do Espírito Santo para decidir aquilo que é certo, aquilo que é da tua vontade. Ó Deus, dá a ele direção, dá conselheiros, envia homens e mulheres de Deus, envia aconselhamento, dá testemunho interior, dá sonhos, dá visão, o que for necessário, Deus, para que ele dirija a nação dentro da tua vontade, do teu querer. Ó Deus, nós colocamos os ministérios da saúde, nós oramos pelos médicos, pelas enfermeiras. Ó Deus, nós colocamos os médicos e as enfermeiras que estão entrando nessa guerra debaixo da tua proteção. Ó Deus, os médicos agora da nossa igreja, ó Deus, a Patrícia, a Flávia, que estão aí no frente, Deus, indo trabalhar nas questões de saúde, nós oramos por elas. Ó Deus, intercedemos. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a Patrícia também, a Saporete, que também vai lá no trabalho dela. Abençoa, Deus, a Luciana, o Zé Rogério, todos os médicos, que eles possam instruir, cuidar e abençoar, Deus, as nossas vidas. Abençoa os enfermeiros, abençoa a faxina do hospital, abençoa todos aqueles que trabalham, Deus, nessa frente, que é uma frente de guerra. Ó Deus, eu oro também que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa, que o Senhor nos dê uma semana de poder, uma semana de milagre, uma semana de libertação, Deus. Nós queremos experimentar um relacionamento com nossos familiares como nunca antes experimentamos. Que esse seja um marco do nosso relacionamento com o Senhor. E aqueles que não te conhecem, que hoje se rendam a ti e experimentem essa mudança, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria dar 2 avisos aqui. Na semana que vem nós vamos ter o nosso culto da Páscoa. O culto da Páscoa, nós queremos fazer a nossa ceia, queremos cear à distância, então você vai preparar os elementos da ceia. Você vai ter, se você tiver suco de uva, se você não tiver o suco de uva, você pode ter vinho, né? E você vai separar um pão. Então nós vamos ter o pão, o vinho ou o suco de uva, e nós vamos preparar isso para nós cearmos juntos na semana que vem, tá bom? Queremos contar com vocês, com a oração de vocês também, né, pela igreja e pelo Brasil aí. Vamos experimentar aí a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe a todos e que nós tenhamos uma grande experiência com Deus. Essa semana vai ser maravilhosa. Vai ser a melhor semana da nossa vida em relacionamentos com a nossa família. Que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Aleluias. Amém.